Estamos ao vivo! Estamos hoje aqui para falar sobre aposentadoria especial. Vou colocar um filtro aqui, ó. Esse aqui tá bom, ó. Oi, gente! Oi, Rejane! Obrigada! Laís, vamos entrando. Pessoal, hoje a gente vai falar de aposentadoria especial. Vou deixar esse filtro que tá mais natural, né? Isso aqui tá melhor. Hoje a gente vai falar de aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição com conversão do tempo especial, o que mudou com a reforma, se mudou, se não mudou, se existe. Vão escrevendo aí da onde vocês são, coloquem de onde vocês são, a cidade ou estado, coloca aviãozinho, eu já tô passando aqui, ó, colocando aviãozinho para todo mundo, porque essa live deu trabalho. Por que deu trabalho? Porque eu passei a tarde inteira estudando sobre aposentadoria especial. É muita coisa para falar, muita coisa. Gente, olha, tem uma coisa que eu sempre falo, né? Que as tarefas nunca acabam. E eu acho que o tema aposentadoria especial também nunca acaba essa matéria, porque é muito detalhe. Eu acho que é a matéria mais difícil do direito previdenciário. Então, assim, ó, tem muita coisa para falar. Realmente hoje eu não vou conseguir falar tudo. Ó, oi Grace, tudo bem? Nossa, especial é mais difícil hoje, passei o dia todo em um caso, a Laila falou. Realmente, aposentadoria especial é muito difícil, né? Tem muita coisa do previdenciário que é complicado, mas no meu ponto de vista, aposentadoria especial tá lá entre os top 5 lá de matérias mais difíceis do direito previdenciário. Oi, Isa! Então, assim, ó, gente, antes de tudo, eu só vou explicar que eu vou fazer a live sozinha. Vou fazer a live sozinha, porque o doutor João aconteceu um imprevisto e ele não vai conseguir, então, entrar na live. E aí, pra não deixar ninguém na mão, eu disse, não, mas eu vou fazer a live sozinha e depois a gente marca um outro dia pra falar, então, daqui um pouco sobre outro tema com o Dr. João, tá? Então, essa live eu vou fazer sozinha, infelizmente, né, aconteceu um imprevisto, mas tamo aí. Então, o que acontece? Eu vou começar a falar aqui, mas não me deixem sozinha, não me deixem, não me abandone, fiquem aí falando comigo. Oi, amor! Fiquem aí, falem comigo, me respondam, por favor, e façam perguntas, tá? Tem a caixinha ali, dá pra fazer as perguntas pela caixinha, tá? Que fica mais fácil de eu conseguir responder. Mas eu já vou começar aqui, né? Porque depois o pessoal pode assistir a parte gravada. Ó, Recife, pessoal de Recife. Então, assim, vou começar aqui a matéria. E aí vocês vão perguntando e a gente vai debatendo e trocando ideias, tá bom? Combinado? Então, assim, ó, gente, existe ou não existe aposentadoria especial pós-reforma, tá? Por quê? Porque após a reforma da Previdência, né, foi divulgado aí, não existe mais aposentadoria especial. Não é isso. Oi, Adão, tudo bem? Não é isso, tá, gente? Vamos explicar como que vai funcionar a aposentadoria especial pós-reforma. Após a reforma, ou seja, a partir de 14/11/2019, não é mais possível fazer a conversão do tempo especial em comum. E antes, a gente só tem que falar um detalhe, que é o seguinte: existe a aposentadoria especial. E existe a conversão do tempo comum em especial, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então, quando a gente for fazer o cálculo, a gente tem que distinguir essas duas modalidades.
Aposentadoria especial é uma coisa, a aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de especial é outra. E o que tem a ver o segurado especial? Nada. Nada a ver, tá, gente? Segurado especial é aquele lá do rural, que não tem nada a ver com aposentadoria especial. Então, não confundam as bolas aí, tá? Aposentadoria especial é uma coisa, segurado especial é outra. E existe sim aposentadoria especial após reforma. Existe sim. O que não é mais possível é a conversão do tempo de contribuição em especial em comum, tá? Mas vamos falar aqui das regras de transição e depois eu quero falar da matéria mais prática, tá? Então, assim, eu só vou dar uma pincelada nessa parte mais chatinha e depois eu quero falar da prática, ou seja, as provas, como que a gente vai fazer se o PPP tá errado, o que é o PPP, quem pode assinar o PPP, né? O que mais a gente pode falar hoje? Se tal atividade enquadra por categoria ou não enquadra, motorista, como é que fica, vigilante, como é que fica? Então, assim, eu só vou dar uma pincelada na parte inicial aqui para situar todo mundo e depois eu quero falar da parte prática, tá? Da parte das provas e da parte de se eu não tenho PPP, a empresa tá baixada, o que eu faço? Então, essa parte prática que eu vejo que é a parte aí que o pessoal, né, tem mais dificuldade. Então, só vou fazer uma pincelada aqui na regra de transição, que tem um fato importante aqui na regra de transição, tá? Que é bem interessante. E aí, depois a gente já vai para a parte prática mesmo. Então, como é que vai funcionar a regra permanente? Primeiro, vamos falar regra permanente, ou seja, pós-reforma da Previdência. A pessoa vai ter que ter 55 anos de idade para se aposentar, se ela for da categoria lá dos 15 anos. Quem é a categoria dos 15 anos? A categoria dos 15 anos, que é os 15 anos especial, é o mineiro do subsolo, tá? Então, temos 3 categorias, de 15 anos, 20 anos ou 25 anos. Se a atividade for especial, ela pode se enquadrar nos 15 anos, 20 anos ou 25 anos. Qual que vai ser o critério? Previdência com elas, as meninas estão todas aí. Se vocês estão aí, meninas, Previdência com elas, nosso projeto lindo que amanhã vai ter live, botem coraçãozinhos na tela, por favor, não me deixem aqui sozinha, façam perguntas. E aí, vamos juntas aí nessa. Então, assim, regra geral de aposentadoria especial pós-reforma, tá? 55 anos para quem aposentar com a regra do especial de 15 anos. A Bruna, minha estagiária, gravidinha aí também. 58 anos para quem vai se aposentar com 20 anos. Quem se aposenta com 20 anos? É o mineiro de superfície e as pessoas que têm um agente que se chama... Esqueci o nome do agente. Depois eu falo para vocês. Absinto, não me lembro. Depois eu falo pra vocês, tá? Ou a maioria das pessoas, que é 98% das pessoas, elas vão se aposentar no especial com 25 anos. E aí precisa ter 60 anos de idade. Então imagina, 25 anos de atividade especial mais os 60 anos de idade. São os 2 requisitos, tá? Essa regra tá bem pesada. Tem a regra de transição, tá? Já vou passar essa parte chata, só vou falar aqui para você saber, que é essa parte interessante, a regra de transição. A regra de transição, ela estabelece o número de pontos. Então, como é que vai funcionar? 66 pontos para quem tem os 15 anos de exposição a agente nocivo, que é aquele mineiro de subsolo. 76 pontos e 20 amianto. É amianto? Eu não sei se é amianto, acho que não é. Acho que é outra coisa. Absinto? Acho que não é amianto, mas depois eu vou pesquisar. Ou alguém pesquisa aí. Ó, o Anderson, tudo bem, Anderson? Seja bem-vindo. Depois eu vou pesquisar aí para ver se é amianto, mas acho que não é. É outro nome, que amianto eu ia me lembrar. Então, assim, 76 pontos, sendo 20 anos de atividade em exposição.
Asbesto. Asbesto. O Anderson respondeu. Asbesto. Eu sabia que era um nome que eu não ia lembrar porque era uma coisa muito esquisita. Então, ó, é isso aí mesmo. Asbesto. E tem os 25 anos, então, que a regra de transição vai exigir 86 pontos, tá? Se a gente olhar só dessa forma, assim, 66 pontos, 76 pontos, 86 pontos, e a gente descontar os 15 anos, 20 anos e 25 anos, a gente vai ter uma regra que vai se definir de uma forma incorreta, tá? Que é o quê? Ah, então eu tenho que ter 51 anos para me aposentar se eu tiver 15 anos de exposição, 56 anos se eu tiver 20 anos de exposição e 61 anos se eu tiver 25 anos de exposição. E se a gente vê sob esse ponto de vista, não faz sentido a regra de transição estabelecer 86 pontos e a gente descontar os 25 vai ficar 61 anos e a regra permanente ser 60 anos. Porque a regra permanente vai ser mais desfavorável que a regra de transição. Então, qual é o detalhe que eu quero falar para vocês, tá? Pra gente não ver sob essa ótica equivocada. É que, mesmo se for aposentadoria especial, a gente pode computar o tempo que não é especial. Então, os 66 pontos, ele exige 15 anos de exposição, né, na atividade de mineiro de subsolo. Porém, eu posso completar, vamos supor, em vez de eu ter 51 anos, eu posso ter 51 anos numa atividade urbana. Ou no caso dos 86 pontos, que é a regra que a gente vai trabalhar mais, tá? Que é os 25 anos de exposição, que é 98% dos casos. Nesse caso, eu não preciso ter 61 anos de idade se eu tiver, por exemplo, 5 anos de atividade urbana. Aí eu posso somar os 25 de atividade especial com os 5 anos de atividade urbana e eu não vou precisar ter 61. Eu vou precisar ter 61 menos 5, certo? Então, é esse detalhe que eu quero falar para vocês sobre essas regras aí. E um detalhe também é que antes era 100%, né? Eu calculava como que era o cálculo. 100% 80% dos salários de contribuição. E aí eu fazia 100% depois, né, de calcular. Deixa eu pegar a Solzinha aqui, ó, que ela tá querendo participar da live. Eu não tô entendendo, Solange, o que tu tá querendo falar? Tu não tá concordando comigo? Vou te botar no chão. Ó, vou botar ela no chão aqui. Então, gente, sobre os valores, antes era 80% dos maiores salários de contribuição, e aí eu calculava 100%, tá? Não tinha fator previdenciário, 100%, tudo certo, uma maravilha. E agora não. Agora a gente tem a regra de 100% do salário de contribuição, em vez de 80%, e 60% mais 2% a cada tempo que ultrapassa 20 anos se for homem e 15 anos se for mulher, tá? Agora passou a parte chata, então agora eu vou para a parte prática. Eu só queria fazer aqueles detalhes. Oi, Eliane, tudo bem? Só os detalhes ali, que eram os detalhes para falar a respeito mesmo. Deixa eu ver os comentários aqui. Para falar a respeito mesmo da regra de transição que pode computar o tempo comum, tá? Era isso que eu queria falar para vocês. Mas agora vamos para a parte mais prática. Se eu tenho um processo de especial, tá? Um processo administrativo. Como é que eu vou fazer para iniciar esse processo? Tá? O que eu faço? Primeira coisa que a gente tem que saber é o quê? Que o especial, ele pode ser usado para aposentadoria em si, como para o planejamento, como para revisão de aposentadoria. Então, essa matéria é fundamental e é o que mais dá dinheiro no previdenciário, tá? Eu e a Isa, a gente vai fazer um curso agora, em outubro, e a gente estava debatendo quais eram os assuntos que a gente ia tratar no curso. E a gente pensou o seguinte, olha só, vamos trabalhar com as aposentadorias, com os benefícios
que mais dão retorno financeiro. E aí a gente começou a analisar quais são os benefícios que mais dão retorno financeiro. O rural é muito bom e especial. Por que especial é tão bom? Porque normalmente o salário é mais alto e porque o INSS normalmente não considera. Então a gente tem que esperar, né? E uma das regras que a gente utiliza, que a Adriane Bramante e vários previdenciaristas falam sobre isso, é o quê? É a gente entrar com o pedido de aposentadoria. Entramos com o pedido de aposentadoria no INSS, o INSS vai negar. Oi, Verusca! O INSS vai negar na maioria das vezes, a gente vai fazer um recurso e a gente vai aguardar o prazo do recurso até que some mais de 60 salários mínimos. Por que isso, tá? Anotem essa estratégia. Por que ultrapassar mais de 60 salários mínimos? Pra gente não cair no juizado especial. Então, ultrapassou 60 salários mínimos, temos o rito ordinário, a nossa prova vai ser produzida, né? Podemos fazer prova pericial, o entendimento do TRF é muito mais favorável do que o entendimento das turmas recursais. Então, vamos fazer de tudo para fugir do juizado especial. E nessa estratégia, que na verdade é uma estratégia para beneficiar o cliente, obviamente, porque a probabilidade de ganhar é muito maior no TRF e no, né, através do rito ordinário do que no JEF. Através dessa estratégia, acaba que o volume de atrasado fica muito maior. Então, se eu pudesse dar uma dica só para os previdenciaristas é essa: se especialize em aposentadoria especial, tá? Aposentadoria especial é ouro. Tá, mas acabou agora, não tem mais aposentadoria especial. Tem sim, gente, tem sim. Oi, Amanda, Amanda é minha parceira lá de Minas. Então, tem sim, tá? Até que acabe a aposentadoria especial vai demorar, porque a gente tem o enquadramento até 13/11/2019. Então, tem muito ainda pra gente trabalhar. Estudem, tá? Eu já fiz curso da Adriane Bramante. Realmente, os cursos dela são mais aprofundados, né? É algo que a gente precisa ter uma base para conseguir entender, porque realmente ela é a nossa rainha da aposentadoria especial. Mas vale a pena porque são os processos que mais dão dinheiro do escritório. Vai demorar? Vai. Mas quando vier... Ó, obrigada, Amanda. Quando vier o precatório, porque aí vem o precatório. Esse ano ainda recebi um precatório que era de uma aposentadoria especial. Então, quando vem o precatório, aí a gente vai... Ah, foi muito bom ter estudado. E aí vocês lembrem de mim, tá? Quando vocês forem lá sacar o precatório de 100 mil, vocês lembrem de mim, faz favor, que eu disse pra vocês estudar aposentadoria especial, tá? Então, assim, o que eu vou fazer para começar o processo? O cliente chegou, eu não sei se ele tem direito especial, não sei por onde começar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a carteira de trabalho dele, tá? Primeiro, quando o cliente chega, a gente já pede carteira de trabalho, já pede carnês e a gente vai fazer a senha do meu INSS dele, né? Para olhar no CNIS. Mas, através da carteira de trabalho, se eu tenho um pouco de experiência, eu já vou olhar a profissão e eu já vou conseguir saber se aquela profissão enquadra ou não no especial, tá? Mas se eu não tenho experiência, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a profissão e vou pesquisar, né? Bota ali, aposentadoria especial, por exemplo, motorista, para ver se aparece alguma coisa, tá? A gente tem os decretos, que são os decretos que enquadravam por categoria profissional. A gente tem um enquadramento de categoria profissional até abril de 95, tá? E após disso tem que comprovar a exposição do agente nocivo. Mas a gente já pode verificar até pelo ramo da empresa. Então, o que acontece muito mesmo? A pessoa tem uma atividade de serviços gerais,
tá? A gente olha, serviços gerais não enquadra como especial. Mas aí a gente vai olhar, é uma indústria metalúrgica. E isso acontece em muitos casos. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que perguntar. Então, a entrevista é fundamental, tá? Meus alunos todos têm a ficha de entrevista das aposentadorias, que é para revisão, que é para aposentadoria, que é para planejamento. Oi, Eleusa, tudo bem? Gente, bota coração na tela, pelo amor de Deus. Bota coração na tela aí. Eu tô ensinando vocês a fazer processo de mais de 100 mil reais e não tem coração na tela. Vamos botar coração na tela. Então, assim, eu vou olhar a categoria da empresa, tá? Se eu olhar ali, por exemplo, que a pessoa é auxiliar de escritório. Bom, auxiliar de escritório é provável que não vai enquadrar. Mas aí eu olho auxiliar de escritório em indústria metalúrgica. O que eu vou fazer? Eu vou perguntar para o cliente qual era o local de trabalho dele, tá? Porque pode acontecer o quê? É uma indústria, ele era auxiliar de escritório, mas o escritório, ele ficava dentro da sede da indústria e tinha ruído. Então, vamos primeiro fazer essa análise da categoria da empresa, tá? Vamos ver ali, a empresa é indústria, já é um alerta. E segundo, a gente olha ali a função que ele realmente exercia. Aí, o detalhe do detalhe, tá? A gente olhar o CBO. A gente pode olhar o que é o CBO. É a classificação das ocupações brasileira, é a classificação brasileira das ocupações, acho que é isso. A gente bota no Google, tá? CBO código. E aí tem algumas carteiras de trabalho que aparece ali um código e a gente consegue identificar por ali qual que era a atividade. Então, o que acontece, por exemplo, com o motorista? Essa semana eu peguei um caso que ele era motorista, que ele era? De indústria de reflorestamento. Era isso, era indústria de reflorestamento. E aí dizia motorista. E quando diz motorista, não vai enquadrar por si só como especial. Por quê? Porque o motorista pode ser motorista de caminhão, pode ser motorista de ônibus, pode ser motorista de carro, pode ser motorista de moto, pode ser motorista de qualquer coisa. Então, a gente vai olhar o CBO e vai olhar ali qual que é o código. Porque se o código for motorista de caminhão, aquilo ali já vai ser prova e a gente consegue enquadrar por categoria até 95, tá? Então, primeiro passo, pegar a carteira de trabalho, olhar ali qual que é a indústria, qual que era a atividade e a gente já faz uma tabela. Eu gosto de fazer tabela, né? Nos requerimentos, nas aposentadorias, eu faço tabela. Então, eu coloco o que na tabela? Eu coloco a data que foi prestado o serviço, eu coloco a empresa, eu coloco a atividade e eu coloco a prova. E hoje, o que eu tô fazendo? Porque aí eu ganhei um processo que foi nesse sentido. Então, eu tô fazendo algo a mais. Além de colocar atividade, eu coloco qual que é a descrição exata da atividade. Então, eu chamo o cliente. Oi, Júlia. Beijo. Eu coloco na tabela a descrição exata. Eu chamo o cliente. Esses dias eu tive um cliente que ele trabalhava em indústrias de calçados. E aí, ele tinha serviços gerais, ele tinha calçadista, ele só trabalhou em indústria de calçado, tá? A vida inteira, indústria de calçado. Só que tinha várias funções, então tinha uns que eram serviços gerais. Aí eu chamei ele e perguntei como que era a empresa, porque todas as empresas estavam baixadas. E eu já vou falar quando a empresa tá baixada, o que a gente faz. Chamei ele e disse assim, como que era a empresa? Aí ele me disse, era um galpão com tantos metros quadrados, os homens vão saber os metros quadrados, as mulheres não. Mulher normalmente não sabe, a gente vai fazer os rural, né? Aí a pergunta pra mulher, quantos hectares tinha? Tipo, a mulher nunca sabe, os homens sempre sabem. É impressionante. Aí tu vai perguntar pra mulher, quantos metros quadrados tinha? A mulher não tem nem noção, o homem sempre sabe. Então, eu coloquei, era um galpão de tantos metros quadrados, tinha tantos funcionários,
tinha tantas esteiras, porque no caso da empresa de calçado eram esteiras, né? Agora eu aprendi. E aí eu descrevi todas as empresas, como que eram, descrevi quantos funcionários tinham e descrevi a atividade exata dele. Então, na maioria dos casos, ele era colador de calçados. Oi, Ju! Beijo, Ju! Ju, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer o sorteio. Eu já pedi pro meu marido fazer a arte, mas ele ainda não fez. Então, a culpa não é só minha. Mas tem sorteio, gente, ó. Já vou deixar aí o spoiler. Tem sorteio de 2 livros da Ju. Ó, depois a Ju escreve aí nos comentários o nome dos livros. Mas ó, pra vocês depois sorteio. Eu vou fazer a arte e depois vocês comentam lá, tá? Me cobrem, por favor, me cobrem. Então, o que eu fiz no caso desse cliente? Todas as empresas estavam baixadas. Aí eu fui lá no site da Receita Federal, botei o CNPJ, comprovei que todas as empresas estavam baixadas e aí fiz a descrição nessa tabela, né, de tudo, exatamente com os mínimos detalhes de como era a empresa, qual era a atividade e procurei laudos similares. Então, neste caso específico, eu consegui o especial de todos os períodos que eu pedi, todos. Porque mesmo quando ele era serviços gerais, eu comprovei, né? Comprovei através dos detalhes que eu escrevi na petição inicial, porque eu não fiz, eu até pedi testemunha, tá? Pedi audiência para ouvir testemunha, para comprovar a atividade dele, porque a gente tem que saber que a gente pode usar a JA para comprovar a atividade, né? Então, quando a gente fala de especial, muita gente acha assim: ah, o especial tem que provar por perícia. Muitas vezes não. Muitas vezes eu só preciso comprovar a atividade. Então, eu pedi a audiência de instrução, o juiz não deu, mas eu juntei os laudos similares e como em todos os períodos ele tinha a mesma atividade, que era de colador de sapatos, e colador de sapatos tem o agente que é o hidrocarboneto, eu especifiquei isso, juntei laudo similar e ganhei todo o período especial dele, tá? Agora o INSS recorreu e eu fiz umas contrarrazões e vamos ver como é que vai ser. Mas depois eu conto pra vocês. Então, assim, primeiro passo é olhar a atividade na carteira. O segundo passo é olhar no CNIS se consta, ó, anotem aí, tá? Então, anotem aí o passo a passo. Passo 1, olhar na carteira a atividade da empresa e a ocupação, né? A função do empregado e fazer uma boa entrevista perguntando para ele qual que era exatamente a atividade. O segundo passo é pegar o CNIS e olhar se em alguma sigla que consta no CNIS tem a seguinte sigla, IEAN. O que isso significa? Exposição a agentes nocivos. Então, se tiver IEAN no CNIS, isso significa que a empresa, ela paga o FADT. O que é isso? Que é de comer, é doce, é salgado? O FADT é um imposto, né? Talvez esteja falando bobagem, não é imposto, é taxa, é tarifa, sei lá o quê. Mas é um imposto que paga em razão da empresa ter uma atividade especial. Então, ele é um indicador de agentes nocivos. Então, passo 2, olhar o CNIS para ver se tem essa sigla IEAN. E aí tem alguns professores que dizem o quê? Tem IEAN no CNIS? Então, é prova plena de que a atividade era especial. Mas não é assim que funciona na prática, tá? Bota coração na tela, gente. Bota coração na tela que eu tô vendo pouco coração aí. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, ó. Tem, ó. Deixa eu já fazer, no caso, onde conseguir os laudos similares. Ai, que ótima pergunta, Tami. Ótima pergunta. Os laudos similares, eu pego na Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Então, se vocês colocarem ali, boa noite, Catarina, tudo bem? Nath Cordeiro, vamos colocando o coração na tela. Então, assim,
Justiça Federal do Rio Grande do Sul, laudos, como é que é? Laudos técnicos, eu acho que é o nome. Laudos técnicos. Bota no Google, tá? Vai aparecer um monte de empresa, que aí a gente pesquisa ali pelas empresas, e daí dá trabalho para pesquisar os laudos, tá? Dá trabalho, porque a gente tem que abrir o laudo e a gente tem que ler as atividades que constam nos laudos para ver se elas enquadram nas atividades que o nosso cliente exerceu. Então, por isso que é importante a gente saber detalhadamente qual que era a atividade que o nosso cliente exerceu, para a gente conseguir fazer essa análise do laudo. E tem também a Justiça Federal de Santa Catarina, a Isa, minha sócia, linda, maravilhosa, vai colocar aqui nos comentários depois. Ela me mandou uma lista, tipo uma lista com vários laudos, tá? Eu não sei se é no OneDrive, é numa nuvem que tá ali, não sei dizer porque ela me mandou o tal do link e eu pesquiso por ali também. Então tem essas duas formas de pesquisar, tá? Anotem aí e depois a Isa escreve aqui nos comentários como que faz para achar os laudos de Santa Catarina, porque o do Rio Grande do Sul é só a gente botar JFRS laudos técnicos, que vai aparecer, tá? Não sei se não tem que fazer um cadastrozinho ali. Talvez tenha que fazer, porque eu já tenho cadastro, então no meu já entra direto. Mas é através desses laudos que a gente consegue quando a empresa tá baixada, tá? Deixa eu ver a outra pergunta. Para fechar os 86 pontos, posso aumentar a idade e diminuir o tempo especial? Não, não pode, tá? Os 86 pontos, eles exigem o mínimo de 25 anos de especial. Depois, o resto, tu pode diminuir a idade e colocar o tempo urbano. Mas os 86 pontos exigem o mínimo de 25 anos de atividade especial. Deixa eu ver, tem outra pergunta aqui. No meu caso, eu atuo para um profissional autônomo que não elaborou os documentos necessários. Que atitude me recomendaria para aprovar? É, isso aí, então agora é a outra coisa que eu vou falar. Então, primeira coisa, a gente vai pesquisar, primeira não, terceira, né? Porque a primeira e a segunda eu já falei. A gente vai pesquisar na Receita Federal se a empresa está ativa ou não está ativa. Se a empresa não está ativa, a gente pode pegar o laudo similar e o INSS não aceita, mas a Justiça depois aceita. E se a Justiça não aceitar, a gente pede perícia em empresa similar, tá? Outra coisa que eu fiz esses dias, a empresa, eu acho que ela estava inapta ou eu não localizei no site da Receita, alguma coisa que aconteceu, eu não me lembro exatamente qual que era a situação, tá? Mas talvez não tinha o CNPJ, porque se a gente procurar as carteiras de trabalho bem antigas, tem algumas que não tem CNPJ. E aí, como é que a gente vai pesquisar? A gente não tem como pesquisar. Aí, o que que eu faço? Eu coloco o nome da empresa no Google e comprovo através das telas do computador que eu não localizei através de buscas feitas pela internet, tá? Isso é outra prova. E a outra situação que eu faço é pedir para o cliente passar na frente da empresa, naquele endereço onde era a sede da empresa, e tirar foto para comprovar que a empresa não existe mais naquele local. Então, eu faço essas duas coisas quando eu não tenho CNPJ. Se eu tenho CNPJ, só comprovar que está baixado. Se a empresa não estiver baixada e ela não entregou o laudo, o PPP, o DSS, antigamente era DSS 8030, DIRBEM, tinha outros formulários, tá? Então, o PPP ele é exigido a partir de 2004, porém, se eu for encaminhar um laudo hoje, eu vou pedir o PPP. Ele vai ser extemporâneo. O que é extemporâneo? A atividade era lá de 2000, tá? E eu vou juntar um laudo de hoje. Eu vou pedir um PPP hoje, né? Que vai ser elaborado hoje, porque ele não foi elaborado em 2000. E aí ele vai ser um laudo extemporâneo, um PPP extemporâneo, aliás. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir, além do PPP, se a empresa está ativa, eu vou pedir uma declaração dizendo que não teve alteração do layout da empresa.
tá? Então, eu posso juntar, por exemplo, um laudo de hoje, se eu tiver o laudo melhor, né? Não necessariamente eu tenho que juntar o laudo. Eu junto o PPP e essa declaração que não teve alteração de layout. Mas vamos supor que é o que mais acontece, é essa situação que a Tami relatou, que eles elaboraram os, né? Não elaborou os documentos necessários. Isso aqui é o PPP que tu tá falando. Oi, Lucas, tudo bem? Previdência na prática, siga um especialista de rural aí. No meu caso, eu atuo como profissional autônomo que não elaborou os documentos necessários. Os documentos necessários, eu entendo que seja o PPP, correto? Ou o formulário? Maia, o tema da live é aposentadoria especial. Então, assim, o que eu vou fazer se a pessoa não entregou o PPP ou ela entregou um PPP errado, que é o que mais acontece, PPP errado? Eu vou notificar a empresa para ela corrigir o PPP ou para entregar o PPP. Então, quem é meu aluno tem lá o arquivo no OneDrive, que são as notificações. Lá tem um modelo de notificação onde eu solicito o PPP ou, né, através daquele modelo, eu posso pedir a correção do PPP. Essa semana aconteceu, tá? A empresa encaminhou um PPP, ele era motorista de caminhão. E a empresa elaborou o PPP e não tinha agente nocivo. E a gente sabe que motorista de caminhão tem ou o ruído, né, após 95, até 95 enquadra por categoria profissional. Após 95, a gente pode colocar o agente nocivo, que é o ruído, e a trepidação. Mas não constava nada disso. Então, qual que é o próximo passo? Eu notificar essa empresa. Oi, Graci, beijo, saudade de ti. Tava assistindo, vendo umas coisa de um ano atrás lá, e faz um ano que a gente tava em Brasília, né, Graci? Foi esse mês, não foi? Em setembro que a gente tava em Brasília? Acho que foi, que eu conheci a Graci pessoalmente. Então, assim, se a empresa não entregar o documento correto ou não entregar o documento, a gente vai notificar. Se a empresa não corrigir de jeito nenhum, que nem a Thaisa tá falando, ó, estou um que pedir a correção, eles não querem de jeito nenhum, e a empresa está falida. Se a empresa é falida, né, às vezes nossos clientes falam que ela é falida, mas eles querem dizer só que a empresa quebrou. Então tem que distinguir se a empresa é falida com uma ação de falência ou se a empresa simplesmente quebrou, tá? Se a empresa quebrou, ela vai estar baixada. Se ela é falida, a gente teria que pedir para o síndico elaborar o documento, com base nos documentos que ele tem. Mas vamos supor que não tem jeito, tá? Que nem a Thaisa falou, não corrigiram, não entregaram o documento, eu vou notificar. E aí eu vou informar o INSS em primeiro lugar, depois, se eu entrar com um processo judicial, vou informar o juiz de tudo isso. Então, qual que é o segredo da aposentadoria especial para dar certo nossos pedidos? É a gente comprovar que a gente tentou. Então, se eu chegar para o juiz e dizer assim, ó, juiz, eu quero um ofício para a empresa para ela apresentar o documento. Ele pode não querer fazer o ofício. Agora, se eu digo, juiz, olha só, eu tentei na internet, não localizei a empresa. Tentei na Receita Federal, não tem CNPJ, não consegui localizar. Notifiquei a empresa, ela não me respondeu. Tentei entrar em contato através de e-mail, o e-mail voltou. Então, assim, comprovo tudo. Eu faço uma descrição de tudo que eu fiz para tentar. Pedi para o cliente lá, ele foi lá, tirou foto, viu que a empresa estava fechada, notifiquei, não responderam. E aí eu digo, agora eu quero, né, já que eu tentei todas as formas e eu não tive sucesso, eu quero que o juízo peça um ofício. E aí o juiz vai fazer. Então, é diferente de eu pedir para o juiz fazer, sem antes tentar, do que se eu provei que eu tentei de todas as formas e aí eu pedi para o juiz fazer. Então, esse é o segredo
quando a gente fala de provas na aposentadoria especial. Ó, a Thaisa tá falando que é falida com ação de falência. Então, nesse caso, a gente tem que entrar em contato com o síndico, tá? Então, se a gente for notificar a empresa, a gente vai notificar através do síndico para solicitar o PPP. Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui, ó. Meu cliente é dono de uma gráfica desde 2000 e não elaborou o LTCAT da empresa dele nem o PPP. Tá, daí funciona da seguinte forma. Dessa questão da gráfica, é enquadrada por categoria profissional até 95. Depois disso, ele, que é o dono da empresa, ele é contribuinte individual, tá? Antigamente se chamava empresário, hoje a gente chama de contribuinte individual. Então, o contribuinte individual, ele vai fazer como para aprovar atividade especial? Ele vai elaborar o LTCAT. Ele não precisa elaborar o PPP. Ele só precisa que seja elaborado o LTCAT. Eu tenho alguns clientes que são donos de empresas de calçados, tá? E aí eles têm o LTCAT. Só que o que acontece? Eles têm o LTCAT, só que não descreve a atividade deles. Descreve a atividade de todos os funcionários, mas não descreve a atividade deles. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? O que eu fiz nesse caso? Eu pedi 3 testemunhas, e aí eles apresentaram 3 testemunhas, que são os funcionários que já estão há muito tempo na empresa, e eu pedi JA para comprovar a atividade. Por quê? Porque eles são empresários em empresa de calçado. Neste caso, eu preciso comprovar que eles exerciam a atividade de quê? No caso deles, tá? Vou falar o caso específico. Eles exerciam atividade de colagem de sapatos. Eles trabalhavam na parte de colar sapatos. Então, eu preciso comprovar isso. Como que eu vou comprovar? Tá? Todas as pessoas que colam sapatos, tá escrito lá no LTCAT, que eles têm o LTCAT, tá escrito no LTCAT que são expostas ao agente de hidrocarboneto aromático. O que é o hidrocarboneto aromático? É cola de sapateiro. Só que se eu botar no PPP, e foi isso que aconteceu também, então vou falar do caso prático mesmo, apareceu lá. Como é que eles falaram? É tipo cola de sapateiro. Vamos supor que é cola de sapateiro, tá? Constou no PPP. Exposta qual agente nocivo? Cola de sapateiro. Só que cola de sapateiro é a mesma coisa que eu botar gasolina no PPP. Eu não posso botar gasolina, porque não é a gasolina. Oi, Ju, tudo bem? Beijo, Ju. Eu não posso botar gasolina e nem cola de sapateiro. No caso da gasolina, tem que ter o agente nocivo qualquer, o etanol, tá? E no caso da cola de sapateiro, eu pedi para ele olhar lá no balde lá que tinha o produto dentro. E aí ele me mandou o rótulo. E eu, inclusive, botei o rótulo no requerimento. E ali tinha os agentes nocivos. Então, a gente descreve exatamente qual é o agente nocivo, que é a substância, o agente químico, tá? Então, cuidado quando vocês forem pegar um PPP e tiver escrito, por exemplo, gasolina. Não é a gasolina, é o etanol, tá? E a cola de sapateiro não sei falar o nome agora, que consta lá, mas a gente tem o rótulo e no rótulo consta. Então, eu fiz o pedido de prova de JA, porque ele é contribuinte individual e eu tenho que comprovar a atividade e não necessariamente a exposição ao agente nocivo, porque se eu comprovar a atividade, no laudo consta que ele era exposto a tal agente nocivo, tá? Então, deixa eu ver outros detalhes aqui para falar para vocês. Já falei, né, da categoria profissional, que é até 95. O PPP ele é exigido a partir de 2004 apenas, porém, se eu for apresentar hoje, eu vou apresentar o PPP, tá? Então, se eu tenho um formulário que foi elaborado lá em 1980, ele pode ser o DIRBEM, ele pode ser o DSS 8030, que eram os formulários de antigamente.
Agora, se eu vou apresentar um formulário hoje, eu vou ter que pedir o PPP. Então, por mais que ele seja extemporâneo, eu tenho que pedir o PPP e a declaração, então, que não teve alteração do layout ou porque que foi expedido tardiamente, tá? Porque a empresa, ela tem que apresentar o PPP, os formulários, quando o empregado sai da empresa. Então, o empregado foi demitido, pediu demissão, rescindiu o contrato, é obrigação da empresa, sob pena de multa, entregar o PPP se tinha agente nocivo, tá? Ó, vou deixar a live salva só se fechar 40 pessoas e aí vocês botem coração. Daí eu deixo a live salva. Botem coração e indiquem pros amigos, tá? E aí depois eu deixo a live salva. E outra coisa importante da gente falar, quando a gente fala de especial, é a gente saber que o tempo rege o ato. Então, bota coração, gente, bota coração, ó, pra gente fechar 40 pessoas e deixar a live salva, certo? E, ó, bota aviãozinho, vocês sabem ali onde é o aviãozinho? Bota aviãozinho ali pra gente chamar mais gente e eu deixo a live salva daí. Então, assim, o que a gente tem que cuidar? Que dependendo do período que a pessoa prestou atividade, a gente vai ter que fazer prova ou não. Então, se a gente pegar o decreto, deixa eu ver o número do decreto que eu... Sabe que eu tenho dificuldade em gravar coisa com número, assim, né? Tipo artigo, número de decreto. Ó, então anotem aí os números dos decretos. É decreto 53831 de 64 e o decreto 83080 de 79. Depois veio o decreto 2172 de 97, tá? Então, se eu for lá pesquisar nos anexos e verificar, bota coração pra gente fechar os 40 pessoas e deixar a live salva. Se eu verificar lá que tem a categoria profissional, eu comprovando a categoria profissional, não preciso fazer mais provas, eu não preciso juntar PPP, eu não preciso juntar laudo, não preciso juntar nada, tá? É só a gente comprovar por categoria profissional, até 95. Depois de 95, aí eu vou precisar de alguma prova. Não necessariamente eu preciso do PPP, com base no LTCAT. Mas não necessariamente que eu preciso juntar o... Travou, gente? Voltou? Voltou, gente? Travou e voltou. Voltou? Vamos, escrevam aí pra mim, por favor. Acho que agora voltou. Então, assim, quem pode assinar o PPP? Isso é uma dúvida muito recorrente, né? Quem pode assinar o... Voltou. Tá, a Thaisa tá falando que voltou. Tem mais perguntas aqui. Deixa eu falar primeiro, então, assim, ó. Quem pode assinar o PPP? Quem assina o PPP é o responsável pela empresa. Oi, Anne! Beijo! Quem assina é o responsável pela empresa, tá? Só que tem aquelas partes ali de agente biológico, agente... Como é que é o nome? Deixa eu até ver aqui. É uma parte ali que fala de exposição, monitoração biológica, tá? Ou ali aquela parte de exames. Aquela parte tem que ser, então, por engenheiro de segurança ou médico do trabalho, tá? Mas quem vai assinar, na verdade, é o responsável pela empresa e ele pode dar uma procuração, por exemplo, alguém do RH assinar. Então, se ele der uma procuração para alguém do RH assinar, tudo certo, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui. Tenho um cliente que trabalhou na empresa desde 95, mas a empresa só coloca os agentes de risco no PPP a partir de... Deixa eu ver se tem o resto aqui. Ai, não tem o resto, Bárbara.
mas a empresa só coloca os agentes de risco no PPP a partir, não consegui saber o que é o resto da pergunta. Ele não tem dinheiro para elaborar o LTCAT, por isso está difícil de provar. Mas aí ele vai ter que ter o LTCAT, na verdade, tá? Na verdade, ele não custa tão caro assim. Às vezes, até vale a pena a gente financiar o processo do cliente. Então, quando a gente vê que realmente vale a pena, às vezes, né, não tô dizendo sempre, mas é uma sugestão, vamos supor que o laudo custe R$500 e tu vai ganhar 30 mil de honorários. Vale a pena tu pagar os R$500, né? Se a gente vê que tem fundamento, estuda bastante a matéria, verifica se tem fundamento, se tem jurisprudência, se tu consegue laudo similar, enquadrando aquela atividade, né? De 2003, deixa eu ver a Maia. Não, mas não era da pergunta antes. O que é de 2003, Maia? Responde aí pra mim. Quando a empresa está inativa e não encontra o responsável da empresa. Thaisa, aí é aquilo que eu falei. Se a empresa está inativa, a gente vai entrar no site da Receita e a gente vai comprovar que a empresa está inativa. E aí a gente vai juntar laudo similar, tá? Então, empresa inativa, junto o comprovante na Receita que está inativa e junto o laudo similar. O INSS vai a R$5.000. Meu Deus, aqui é 600. Diz pra ele pesquisar a empresa. Tá, mas então a empresa é assim, ó, de 5 mil funcionários. Porque aqui a gente tem uma empresa que faz laudos LTCAT em torno de R$600, tá? Então daqui um pouco até a gente pode, né, ajudar o nosso cliente pesquisando ali se não tem uma empresa que faz esse laudo que cobre menos, porque aqui é em torno de R$600 o valor do laudo. Cliente solicitou auxílio doença emergencial e foi deferido. Ele já voltou a trabalhar. Como fica o pagamento desde a DER? Carol, hoje a live é sobre aposentadoria especial, tá? Mas depois eu posso responder lá nos meus stories. Mas hoje é aposentadoria especial. Foi a pergunta anterior, o ano, mas não deu para completar a pergunta. A Maia falou. Mas eu não me lembro qual que foi a pergunta anterior. Deixa eu voltar aqui. Não sei qual que é. Empresa com 3 funcionários. Será que... Deixa eu ver aqui. Tami. Será que... Não, mas eu acredito que a pessoa, né, tem que ir até a empresa para fazer esse laudo, né? Não tem como fazer pela internet. Mas tá muita diferença de valores, né? Se a gente for analisar. R$600 aqui e R$5.000 lá. É muita diferença de valores. Ó, dica de ouro aí, ó. Dica de ouro, tá? Para vocês que... não tá certo o PPP, a gente olhou ali, tem situações que o PPP, ele tá com a proficiografia errada, tá? Então, se a proficiografia está errada, a gente tem que pedir essa correção. E se não consta agente nocivo, como essa semana eu peguei, né, um que não tinha um agente nocivo, o que eu faço? Além de notificar a empresa para corrigir, porque pelo menos eu provei que eu tentei, qual que é a outra saída? É no próprio requerimento do INSS eu fazer uma impugnação ao PPP. Então, ou eu vou fazer isso no próprio requerimento, tá? Ou eu vou fazer isso já lá no processo judicial e já faço um item ali. Impugnação ao PPP. E eu coloco tudo que eu acho que tá errado no PPP, tudo que eu solicitei correção e tudo que não foi corrigido. Se ainda assim, né, o INSS ou o juiz não aceitar, o que eu posso fazer?
eu posso entrar com uma ação na Justiça do Trabalho e pedir a correção do PPP, tá? Então, essa é outra alternativa. Mas sempre impugno logo no início, assim, ou no requerimento, ou se tu for fazer já direto, né? Já o cliente entrou sozinho e aí não fez, aí eu vou entrar com processo judicial, ou se eu vou fazer no recurso, bota no recurso a impugnação do PPP. Ou se eu vou fazer o processo judicial, aí eu coloco lá já a impugnação do PPP no processo judicial. Gerente de posto de gasolina tem direito à aposentadoria especial? Esse caso aí também apareceu para mim há um mês atrás, tá? E aí, na entrevista na verdade era um caso de uma advogada parceira, tá? Ela me trouxe exatamente o mesmo caso, gerente do posto de gasolina. Aí eu falei pra ela assim, ó, tu pergunta pro cliente onde ele trabalhava. E aí, se eu sou gerente e eu trabalho dentro do escritório, numa parte lá separada, não vai dar direito, tá, gente? Agora, se eu sou gerente e eu ajudo ali os frentistas e eu trabalho na pista de abastecimento, é outra situação. Mas vai ser difícil provar. Quando é gerente de posto de gasolina, a gente presume que ele tá lá no escritório, no local separado e não no posto, tá? Porque antigamente tinha a questão do frentista que era pelo local perigoso, né? Que poderia explodir o posto, então era um local perigoso. Hoje, o entendimento não é mais esse. Hoje é pelo benzeno. Então, eles, inclusive, argumentam, né? Quantos postos de gasolina vocês viram explodir? Eu nunca vi nenhum. A não ser quando bateu o avião lá e explodiu o posto lá em São Paulo, né? Em Congonhas, Campinas, não me lembro. Mas aí, nesse caso, né, que o gerente de posto de gasolina, ele trabalha no escritório separado, a gente não vai conseguir comprovar, mas pergunta pro cliente. Entrei isso agora na live. O que você acha da idade mínima para aposentadoria especial? Então, tem, né, a ação, vamos esperar para ver como é que vai ser, para ver se vai continuar esse negócio da idade mínima para aposentadoria especial, né? Tem um monte de processos rolando aí para bloquear isso aí, ou ir para continuar especial depois da reforma. Tem várias coisas indefinidas, vamos ver como é que vai ficar. Lavador de carro no posto de gasolina. Acredito que sim, tá, Pri? Lavador de carro, ele fica exposto ao agente ali de umidade. Então, acredito que a gente consiga ali, através, claro, tem que fazer uma pesquisa melhor. Não sei tudo de cabeça, porque eu não sou Adriane Bramante, tá, gente? A gente tá com 58 minutos de live. A LTCAT pode ser emitida em outro estado? A LTCAT, ela tem que ser da empresa, né? Eu posso contratar uma empresa do outro estado para fazer a minha LTCAT. Mas a LTCAT, o engenheiro tem que ir até a sede da empresa, né? Então, tem que analisar esses detalhes. Auxiliar de esterilização tem direito à aposentadoria especial? Esterilização de quê? De material hospitalar, né? Material hospitalar, eu acredito que sim, porque todas as pessoas que têm contato com os agentes biológicos ali, né, que é o ambiente hospitalar, vão ter direito. Mas depende, né, esterilização do quê? É agente biológico? Então, a gente tem que provar também a questão da permanência, que é outro detalhe que a gente vai analisar. Gente, tá terminando, eu tô com 59 minutos, poucos segundos aqui para terminar a live. Então, assim, em consideração a vocês, eu vou deixar a live salva, mas como a gente não atingiu os 40, porque também caiu a live, eu disse, bota em coração, e aí a live pausou e aí caiu um monte de gente. Então, eu vou deixar salva por 24 horas, tá? Então, em consideração a todo mundo que tá aqui, teve gente que não conseguiu ver desde o início, eu vou deixar salva, mas só por 24 horas. Então, assistam, mandem os comentários, indiquem para os amigos. Eu vou botar lá no canal, eu vou baixar e botar no canal do YouTube. E aí vai ficar salva por 24 horas.
Depois vai ser material exclusivo do curso para os alunos, tá? Que comprarem o curso que a gente vai falar daqui pra frente, vai ser o curso lá de outubro, meu e da Isa. Então, beijo!